revoltados com a simulação da crucificação de uma transexual na parada do Orgulho Gay de São Paulo, um grupo de parlamentares religiosos protestou no plenário da Câmara dos Deputados em manifestação que terminou com todos rezando o Pai Nosso. A manifestação despertou as mais diversas reações na sociedade. Alguns defenderam o ato, considerado a defesa dos símbolos religiosos. Outros, como o deputado Roberto Freire, do PPS de São Paulo, protestaram. Freire defendeu que a manifestação de cunho religioso feria a laicidade do Estado brasileiro. A Constituição brasileira prevê que o Estado não tem religião, apesar de garantir que as pessoas tenham a religião que quiserem. O Brasil em Debate trouxe essa discussão para cá e convidou os deputados João Campos, do PSDB de Goiás, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputados, o Estado não tem religião, mas as pessoas podem manifestar sua religião livremente. Os parlamentares podem manifestar usando o espaço da Câmara dos Deputados, usando o plenário durante uma sessão. Deputado João Campos. Claro, nós somos os maiores defensores do Estado laico. Até porque o Estado laico ele não é anti-religião, é exatamente o contrário. Ele é garantidor de todas as religiões, da pluralidade de crença, de fé, de culto. Isso é o Estado laico. E não era concebível que uma nação como o Brasil, em que mais de 90% são religiosos, constituísse um Estado que fosse antirreligioso, ou constituísse uma laicidade estatal que fosse antirreligião. Então, não vejo nenhuma agressão nisso, até porque, se fosse assim, nós tínhamos que arrancar a primeira página da Constituição, quando a Assembleia Nacional Constituinte, soberana, em nome da nação brasileira, ao dizer que declarava uma nova Carta Cidadã para o Brasil, disse sobre a proteção de Deus. Então, o povo brasileiro, o Estado brasileiro, melhor, o Estado brasileiro é um Estado laico, mas é um laico exatamente dentro dessa perspectiva de garantir a pluralidade de fé, de crença, enfim, isso está presente na vida do brasileiro, da nação brasileira. Eu citei apenas um exemplo, que é do preâmbulo da Carta da República, mas você vai encontrar nomes de aeroportos com nome de santo, com nome religioso, estados brasileiros, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, nomes religiosos. Se nós formos caminhar dentro de um conceito de que o laicismo é puro ou de que o Estado laico é antirreligioso, não tem que mudar o nome do Estado de São Paulo, do Espírito Santo, de Santa Catarina, não vamos celebrar a paixão de Cristo em espaços públicos, o Natal. Isso é inerente ao povo brasileiro. Não é? Eu tenho dito que não se constitui nenhum Estado no mundo, não é? No mundo sem três elementos básicos: povo, território e governo. O governo laico, o território laico, mas o povo não. O povo pode ser religioso e, no caso, o Brasil é. Deputado Chico Alencar, o senhor acha adequado uma manifestação religiosa dentro do plenário, fora das sessões de homenagem? As sessões de homenagem são variadas religiões, são homenageadas aqui no Congresso, né? Não acho. E olha, eu falo do lugar de quem tem crença, de quem reza o Pai Nosso, praticamente todo dia, com fervor, sabendo das minhas debilidades humanas, das minhas fragilidades, dos meus pecados. Enfim, eu fui criado na cultura religiosa católica, estou cada vez mais ecumênico, tenho transitado até filosoficamente do materialismo dialético formado em história, que eu sou para o espiritualismo diabético. A vida vai impondo certas condições. Agora, entendo que há espaços do poder público que têm que ser preservados de manifestações religiosas diretas e explícitas. A manifestação de parlamentares da frente evangélica, da frente católica, protestando contra certas situações que entenderam como deboche e desrespeito a símbolos religiosos, é perfeitamente aceitável, como qualquer outra. Eu já cansei de segurar cartazinho no plenário. O que eu entendo que constrange quem não tem aquela religiosidade cristã, porque o Pai Nosso é uma oração universal dos cristãos, belíssima, por sinal. Fiz até um livro a respeito. O plenário é plural, não é nem só ecumênico no sentido de abrigar todas as crenças religiosas de cada parlamentar, da sua subjetividade, mas também os ateus,
como o deputado Roberto Freire, por exemplo. Então, acho que é inadequado, é evidente que isso não tem que virar um cavalo de batalha, a prece, a oração foi feita, mas eu entendo que a gente devia evitar cultos religiosos dentro da Câmara dos Deputados, como dentro do Ministério, dentro do Palácio. E reconheço, há missas de fim de ano, missas católicas. Eu acho que a gente devia ter, como tem no aeroporto Tom Jobim, não sei se o deputado João sabe, tem uma capela ecumênica. E ali vão budistas, muçulmanos, islamitas, cristãos de todas as denominações, ateus até, para meditar e refletir. Quer dizer, um espaço plural para quem tem essa dimensão religiosa, mas é um espaço ecumênico. Na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também tem, até maior que a do Tom Jobim. Acho que a gente tem que caminhar para isso. Tolerância, ecumenismo, respeito ao direito de crença e não crença e estabelecer uns limites de só fazer orações nos ambientes públicos até, não tem nenhum problema. Lá no Rio, qualquer praça tem sempre um pregador, orações, quem quiser adere, quem não quiser passa adiante. Mas o local privilegiado da oração é no seu íntimo, no seu coração, aliás, está até nos evangelhos, né? Não é aquele que vai lá e que se mostra, fica na frente, mas é o que fica lá no fundo, né, pedindo perdão, ou quando você quiser rezar, entra no seu quarto, é o preâmbulo, inclusive, do Pai Nosso nos evangelhos. E sozinho com Deus, se eu quiser falar com Deus, eu entro em oração. Isso é muito bonito, isso é absolutamente respeitável. O espaço público laico e plural, como, por exemplo, do Poder Legislativo, como do Poder Judiciário, deveria ser preservado de manifestações, repito, diretamente do fervor da fé religiosa. Agora, eu gostaria de saber a opinião dos senhores. Nós convivemos não só com o preâmbulo da Constituição, como na mesa Mas teve muito debate, hein? Eu lembro que o pau quebrou para ver se Deus entrava ou não. Na mesa que preside as sessões da Câmara, nós temos uma Bíblia aberta, sim, nós temos um crucifixo no Supremo Tribunal Federal. Existe um grande crucifixo atrás do presidente. Eu gostaria de saber se esses símbolos são coerentes com o Estado laico, deputado Juliano. No modelo decidido pelo Constituinte brasileiro, porque senão, é o que eu disse na introdução, tínhamos que rasgar a primeira página da Constituição do Brasil. Lá está sobre a proteção de Deus. Esse foi o modelo que a sociedade brasileira escolheu. Não é o modelo de outras nações, é o modelo do brasileiro. E a sociedade brasileira é soberana para escolher aquilo que ela quer, não é? E com relação à manifestação no nosso plenário, o deputado Chico Alencar foi feliz, manifestação absolutamente correta, como qualquer outra. Quem sabe a oração não fosse a mais adequada dentro de uma atitude de protesto, não é? E aí penso que até entre nós, a bancada católica e a bancada evangélica, tinha colegas que achavam que não era o mais adequado, e acho que nem deve ser a rotina. Mas, de outro lado, constrange não constrange. O plenário, como bem disse o deputado Chico Alencar, é um espaço plural. Não há nenhum constrangimento, nem no plenário, nem fora do plenário, entende? Agora, usar a oração como regra para protesto, não. O que se pretendia era exatamente outra coisa. Era dizer à sociedade brasileira, e especialmente ao plenário da Casa, de um excesso, de um ato de intolerância que ocorreu, que ofendeu não apenas os religiosos, ofendeu a dignidade humana da coletividade. Não é? E nesse sentido, até o deputado Chico Alencar concorda. Deputado Chico, eu gostaria de, com relação à questão da Constituição e dos símbolos, eu queria acrescentar uma pergunta para o senhor, porque o seu partido acabou de ter uma discussão em torno dessa questão, né? Um parlamentar que fazia parte do PSOL propôs que se colocasse que, na Constituição brasileira que todo o poder emana de Deus, e o partido discordou dessa atitude dele. Então, eu gostaria que o senhor analisasse essas questões, inclusive, desse ponto de vista. O deputado Cabo Daciolo, um lutador, uma pessoa que tem uma trajetória jovem ainda, muito admirável, respeitável, como líder da Corporação dos Bombeiros no Rio de Janeiro, sofreu perseguição, prisão, defendendo a categoria, isso é admirável, isso não há problema nenhum quanto a isso. Aliás, isso foi a credencial principal para ele ser acolhido pelo pessoal, que ele também escolheu como partido e pelo qual foi eleito. Uma campanha assim austera, surpreendente, assim, muito bonita. Porém, o Daciolo trouxe uma proposta, nós soubemos quando ele já estava coletando assinaturas, para inserir no corpo da Constituição, não é nem no preâmbulo, no artigo 1º, né, o parágrafo único lá, todo o poder vem de Deus, que o exerce através do povo ou de seus representantes.
Isso nos pareceu uma demasia, porque nós, repetimos, temos que admitir que há pessoas que não têm crença num ser superior, numa energia primeiro, no Deus Criador. Há muitos ateus. E todo mundo tem direito de ser ateu, não tem direito de ser canalha. Há muita gente que bate no peito e se mostra piedoso, que é da pior espécie. Deus está vendo para os que creem, né? Então, o Daciolo fez essa proposta, nós soubemos, fizemos uma reunião com ele da bancada, falamos, segura aí, vamos discutir melhor. Isso não é da visão do partido. E ele concordou no momento inicial, depois ele disse, como eu apanhei muito das redes sociais, o pessoal marca em cima mesmo, nos critica, nos acompanha, o que é bom. Tem exageros também. E ele reapresentou o projeto, continuou coletando assinaturas, ou seja, não foi fiel ao que tinha se comprometido com a bancada. Além do mais, tem um outro dado que vai além dessa questão em relação à morte e desaparecimento do corpo do pedreiro Amarildo na Rocinha. O pessoal tem uma luta antiga, quem matou Amarildo, tem investigações do Ministério Público e da Justiça que já apontam com indícios robustos, esse julgamento tinha que acontecer logo, de fato, que a Polícia Militar, membros da unidade de polícia dita pacificadora da Rocinha, eu moro lá no Rio, teriam sido os agentes da tortura, da morte, da ocultação do cadáver, enfim. E ele passou a defender, trouxe familiares aqui, eu dialoguei com esses familiares de PMs presos, a gente sempre dialoga, mas ele tomou uma posição muito contrária à visão do partido. De qualquer forma, o Daciolo, por exemplo, faz sempre as suas orações em qualquer reunião que ele esteja, não no plenário. Ele tem um bordão, Deus está no controle. Isso tudo, para a nossa visão de um Estado ecumênico, plural, laico, é uma demasia. Que ele, aliás, disse que não tem vínculo com igreja nenhuma, mas isso também é indiferente para nós. Agora, não pode pautar a sua atuação por essa sacralidade, por essa visão divina. Eu queria, Vânia, acrescentar um detalhe. O Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, que é um prelado conservador, falou o seguinte em relação a um aspecto daquela manifestação, das paradas LGBT, que são muito multitudinárias, festivas, né? Às vezes até esquecem as pautas principais para festar, mas isso é de cada um. Ele falou o seguinte, eu compreendo que toda pessoa que se sinta discriminada e perseguida se identifique com o Cristo crucificado. Pascal, um filósofo, Blaise Pascal, do século XVII, dizia o seguinte, muito fervoroso ele, muito cristão, Jesus estará em agonia até o fim dos séculos. Então, a compreensão cristã, e eu acho que de muitas igrejas, é de que a cruz de Cristo, para ela converge todo o sofrimento da humanidade. Cristo está morrendo, por exemplo, para os que creem, naquele pequenino que está sendo massacrado, que morrendo de fome na África, no fundão do Brasil. Então, aquele símbolo em si, de uma LGBT crucificada, como já houve em outros momentos, outras pessoas, já botaram até gente rica aí na cruz, Neymar e tal, para fazer marketing de alguma maneira. Ele tem que ser lido também nesse aspecto generoso de uma simbologia que é diferente daquelas em que usam símbolos religiosos para fazer cenas que eu acho, aliás, um equívoco da manifestação, não devia ser exibida ali, até propagandearam mais cenas que eu acho que até são grotescas e de um mau gosto danado. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Eu vi que o deputado João Campos quer falar sobre isso.